O alemão, com quem eu tive o prazer e a satisfação de trabalhar lá em São Paulo, era uma grande figura, sabe? Era um cara simpático, de grande carisma, bonito. Ele tinha um biotipo de alemão. Ele não era alemão, ele era brasileiro, falava português corretamente, os pais eram alemães, e ele tinha um biotipo de alemão. Ele era alto, louro, olhos azuis, corpo atlético, um cara bonito, mas não era alemão. Mas era um meninão, sabe? Às vezes tinha umas atitudes meio infantis que não pegavam bem para a capacidade que ele tinha de liderança e a capacidade técnica que ele tinha. Como eu sei que em obra certos relatórios não podem ser escritos, você pode falar certas coisas, mas não pode escrever, porque se você escrever vai deixar pessoas que estão acima de você em mais situações e às vezes não é interessante fazer isso. É melhor ir na conversa e corrigir o problema na raiz ainda, né? Eu criei um jornalzinho de obras para fazer, através das gozações, as críticas que eu queria fazer nos meus relatórios, né? E além do mais, para criar um ambiente alegre na obra, fazer uma brincadeira todo fim de semana, né? Sexta-feira de tarde o jornalzinho saía. Aí era a maior gozação, porque a gente ia por bar depois do expediente, ficava conversando e gozando das coisas que saíam no jornal. O nome do jornal era O Corsário. E o subtítulo dele era O Pirata da Imprensa. Um órgão de penetração profunda, mas que só penetra para gozar. As primeiras edições eu escrevi na caneta. Era uma coisa horrível, mal feita, mas só de gozação, né? E botava umas caricaturas. E na primeira edição eu falei que as empresas da obra, as subempreiteiras e a construtora não se comunicavam, porque era uma realidade, sabe? Uma fazia um serviço, daqui a pouco ia ver, a outra não tinha feito dela, tinha que desfazer. Coisas de Brasil. Isso eu estou falando de 86 em São Paulo, uma obra das mais importantes de São Paulo no momento. Então eu botei que elas não se comunicavam, mas não era por desorganização não, era para não ter briga na obra. Evitava estar fazendo discussões. O alemão achou engraçado e levou isso para uma reunião de obra, né? Olha, jornal de gozação, jornal de brincadeira, piadas, qualquer tipo de brincadeira, isso é feito na sexta-feira, no auê da gente, né? Na hora de barzinho, etc. Não em reunião de obra. Mas o alemão leu isso numa reunião de obra. Olha, pessoal, tem um jornalzinho aqui da obra que está dizendo, olha, as empreiteiras e a construtora não se comunicam para não ter briga na obra. Aí eu achei que aquilo não tinha pegado bem, também que nem dei qualquer apoio durante o momento que ele estava lendo, nem ri, nem dei a entender que era engraçado levar jornalzinho de obra para a reunião, e o alemão também encerrou, não teve mais obra alguma que ele... mais reunião nenhuma de obra que ele levasse o jornalzinho. Pelo menos foi bom, porque pela reação que a gente teve, os demais engenheiros na reunião, ele percebeu que a gente não aprovava aquilo, né? Muito bem. Então tinha certas coisas na obra que eu não podia colocar no relatório, né? Mas eu podia colocar no jornalzinho, né? Eu, por exemplo, acredito que a função do fiscal não é criar problema. A função do fiscal é ajudar a obra a ser executada sem problema. Então o fiscal tem que antecipar coisas, tem que chamar o instalador, mostrar como devem ser feitas as coisas, perguntar quais são as opções de material que ele apresenta para ver se são aprovadas ou não, definir um parâmetro de utilização de materiais, botar até um mostruário daquilo na sala de fiscalização e acabou-se. E fazer todo tipo de reunião dentro da obra para evitar interferências e problemas que possam gerar resserviços. Agora, quando o cronograma não é atendido, cabe ao fiscal fazer o quê? Cortar a medição da instaladora, dar uma corte assim, até numa parte que não tem nada a ver com aquele cronograma, e dizendo, não, eu só libero quando você concluir e colocar seu cronograma em dia, né? Então, rapidamente, no instante, a instaladora vai resolver a questão. O alemão queria que eu fosse lá para as frentes de serviço, dar esporro na peãozada. Ele dizia, não, doutor, de jeito nenhum. Eu não toco boiada aqui não, eu faço fiscalização. E a fiscalização se impõe através das medições, das faturas cortadas, das anotações em diário de obra, etc. Né? Então, como toda vez quando eu cortava uma fatura, ele, que tinha um coração grande, quando a choradeira da instaladora era grande, ele liberava, sabe? Aí avacalhava o cronograma da obra, né? Então, numa das edições do jornal, eu botei um desenho de um cronograma imitando uma vaca,
fiz até o cronograma meio malhado, e um cara perguntando ao outro assim, o que é isso? Aí o outro responde, avacalharam o cronograma. E na outra edição eu botei assim, o banco está confundindo cronograma com promissória. Promissória você pode marcar uma data para fazer e para pagar. Cronograma, você só pode fazer uma etapa se outra tiver sido feita. Por exemplo, você não pode fazer alvenaria sem laje. Para você executar a alvenaria, você tem que estar com a laje desformada e preparada para limpa, né? Para você executar a alvenaria. Ele não gostou, né? Em vez de me chamar um dia na sala dele, conversar e dizer, ó, Fernando, vamos fazer uma coisa. O jornalzinho é arretado, eu gosto e tal, mas evita estar atacando o banco para não me deixar numa situação meio chata, né? Eu podia até pensar, sabe? Mas ele mandou através do engenheiro da obra, que era um cara que tinha umas atitudes meio falsas, sabe? Ele não é má pessoa, mas as atitudes dele durante aquela obra não eram boas, não. Mostrava insegurança, mostrava que a gente não podia confiar nele, sabe? Aí chegou para mim e disse, olha, o fulano mandou avisar você que tire essas críticas ao banco do jornalzinho. Aí eu disse, olha, rapaz, diga a ele que a lei de liberdade de imprensa assegura a ele o direito de resposta de qualquer coisa. Eu não vou tirar do jornalzinho os ataques que eu achar necessários de serem feitos ao banco, não, as gozações. Muito bem. Quando chegou no final do ano, nós tínhamos tido uma conversa, quando eu fui contratado, de que no fim do ano eu teria uma semana de licença para ir para o Recife, passar o Natal e o Ano Novo com minha família, né? Quando chegou no fim do ano, ele me chamou e disse, olha, esse ano eu não vou liberar você do Natal não, não posso liberar não, vou precisar de você aqui. Aí eu disse, fulano, nós combinamos aqui quando eu fui contratado que eu teria essa semana. Mas eu não posso liberar não, porque eu preciso de você. Foi só um castigo que ele queria me dar, sabe? Aí eu disse, mas eu vou passar o Natal e o Ano Novo no Recife. Ele disse, eu vou descontar todos os dias que você faltar aqui. Aí eu disse, tá bom, tudo bem. Se você vai descontar os dias que eu vou faltar aqui, desconto logo os 365 dias de para o ano, que eu estou me afastando agora da empresa. Aí eu me afastei, saí de lá da obra. Meses depois eu soube que ele tinha saído do banco e estava com o escritório dele de novo, né? Aí fui lá um dia, descobri o endereço, fui lá um dia, querendo falar com ele não me recebeu. Aí eu deixei um recado lá na secretária dele, disse, olha, diga a ele que ele é uma das pessoas com quem eu mais tive o prazer de trabalhar e que eu topo trabalhar com ele em qualquer época. Quando ele precisar do meu apoio em outra obra, pode me chamar que ele conta comigo. Eu queria ir lá dizer isso a ele, sabe? Para que ele soubesse que eu gostava dele. Porque eu não levo para o campo pessoal as desavenças de serviço, de religião, de política e de futebol, não. Essas discussões estão no âmbito desses assuntos. É como se eu estivesse discutindo com uma pessoa aqui e a ideia está ali em cima, né? A minha ideia é uma, a dele é outra. Porque as ideias mudam com o tempo, rapaz. Você pode ter posições hoje que amanhã você não vai ter, porque seu ponto de vista mudou. É como se você olhasse uma cidade dos vários subúrbios que ela tem. De cada subúrbio você vai ver uma vista da cidade, um ponto de vista diferente, né? Então você não pode querer que todas as pessoas tenham o mesmo ponto de vista seu. Por isso que eu não confundo as opiniões com o pessoal, a não ser que haja ofensas pessoais. Havendo ofensas pessoais, aí eu parto para as últimas consequências, né? Pouco tempo depois eu soube que ele tinha falecido num infarto fulminante, fazendo culpa no Ibirapuera. Você vê o que é as ironias da vida, né? O cara faz culpa para evitar infarto e tem um infarto em pleno culpa. É foda.